Olá, sou a Evelyn Corrêa e nesse vídeo nós vamos falar a respeito das defesas do réu na contestação. Existem três tipos de defesa: a total, a direta e a indireta. Na total, o réu ele nega integralmente os fatos que foram alegados pelo autor, ou seja, na petição inicial, o autor traz os fatos e fundamentos, suas provas e pedidos. Só que na hora da contestação, o réu ele usa a defesa total, certo? Que ele nega tudo aquilo que foi dito pelo autor na petição inicial. Então, o que é que ele busca? Ele busca, então, a improcedência total da demanda que foi alegada pelo autor. E um exemplo disso é uma empresa responsável aí por manutenção de carros, veículos, e o autor, por exemplo, parte ré é a empresa e a parte autora é o dono do veículo, no qual ele sofreu aí um acidente, e esse acidente ele quis indenização da empresa por alegar que essa empresa ela não havia passado a informação correta sobre o uso do veículo, se esse veículo tinha algum problema antes de sair da manutenção, etc. Então, a parte ré, que é a parte da empresa, nesse exemplo, ela nega que causou o acidente e que o acidente foi por conta do uso inadequado do autor, que estava dirigindo o veículo e por erro dele aconteceu o acidente. Na defesa direta, acontece o seguinte: ele não nega a existência desse fato. Na defesa total ele nega e na direta ele não nega. Ele apenas explica de uma forma melhorada os quesitos da alegação e das provas que foram alegadas pelo autor. Mas não nega, ele apenas complementa e explica que, por meio de tais provas, por exemplo, no exemplo anterior, por meio de um relatório da manutenção que foi feito naquele carro, o autor sabia de que o veículo dele estava com os problemas e que mesmo assim ele quis usar o veículo mesmo assim e que acarretou nesse acidente. Enquanto a defesa indireta, ela não busca negar os fatos alegados pelo autor, nem tampouco busca responder, diretamente essas alegações, explicar, mas por ser defesa indireta, ela está ligada aí às questões, os quesitos que estão no interior da petição inicial. Então, ele vai buscar a improcedência da ação discutindo a veracidade dos fatos trazidos pelo autor, como, por exemplo, a falta de condições da ação ou ilegitimidade das partes.